Ei, energéticos! Kátia Strutzer, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal energético. Hoje está falando sobre barras e medo. Medo, conta pra mim. Quantos projetos estão engavetados por medo? Quanto você anda procrastinando por medo? Quanto a sua vida tá travada por conta do medo? Medo de um monte de coisa, tem tanto tipo de medo. Medo social, medo visível e invisível, um monte de medo. E estarei falando a respeito disso. E barras de Axis, que realmente foi uma técnica assim que, nossa, me fez transpor, vencer vários medos. O Axis Consciousness, ó, top. Então vou dar várias dicas, perguntas aqui. Bora pro vídeo? Vamos lá. Bom, gente, se tem uma coisa que a Axis me ensinou, que foi ótimo, foi a respeito do medo. Na visão do Axis, medo é um implante distrator. Medo é um ponto de vista implantado. Lembra das barras de implante? Medo é um ponto de vista de outra pessoa. Como assim, Kátia? Bom, as principais crenças são colocados no nosso inconsciente do 0 aos 7 anos, pelos P's, né? Os parentes, os pais, os professores, os padres, né? Enfim. Por quê, gente? Porque do 0 aos 7, essas são as pessoas que nós mais confiamos, nós gostamos. E se tem um jeito de enfiar uma crença direitinho lá no seu inconsciente, é através dos sentimentos. Então, quando o Axis fala assim que medo é um ponto de vista implantado, ou seja, foi uma coisa que foi passada para você, foi uma coisa que foi colocada, né, foi implantado no seu sistema, no seu drive, aí, tá? Como assim, Kátia? Ou é um ponto de vista de outra pessoa, que é muito comum. Vou dar 2 exemplos para vocês. Quando nós somos crianças, deixa eu arrumar aqui atrás, quando nós somos crianças, nós aprendemos por generalização. O que é isso? Você pega um bebê e fala assim, mostra o cachorro e fala au au, au au, ele aprende. Qualquer outro bichinho parecido, au au, tá? Porque ele generaliza, daquele jeito ali, com aquelas patinhas, né, é o au au. Então qualquer outro bichinho parecido, au au. Tá bom? Então, isso é aprender por generalização. Quando eu era criança, eu tinha medo demais, muito medo de cavalos, mas eu nunca convivi com cavalo, nunca aconteceu nada com cavalo e comigo, né? E aí, me perguntando, fazendo a pergunta, que já, né, eu vou falar das perguntas, me perguntando da onde veio aquilo, aquele medo, eu lembrei da minha mãe contando que, quando ela era criança, um cavalo correu atrás dela, mordeu ela. Logo, né, por generalização, eu aprendi, foi implantado em mim, que todo cavalo corre atrás e morde. Olha isso, gente. Não tem fundamento. Isso tem fundamento? Não, mas eu generalizei, tá? É igual aquela história porque tem coisas que são passadas, né? Por que cozinha o peixe sem a cabeça, sem o rabo? Vai perguntar lá atrás, é porque não cabia simplesmente na assadeira, não tem nada a ver, sabe? Então, medo é um equívoco, é uma mentira mesmo, né? E aí você pode perguntar, né? Da onde vem esse medo? A primeira pergunta que você pode fazer, isso é meu? Isso é meu, você vai ver que não é, gente. Existem medos passados lá de trás. Não pisa, não sai com o cabelo molhado no vento que entorta a boca. É um medo que vai sendo passado. E assim, eu estou dando exemplos, né, que talvez nem gerem tanto medo hoje em dia. Mas lá atrás eram coisas, eu lembro que quando eu era criança, que começava a relampejar, né, que ia chover, não podia olhar para o espelho, porque se olhasse para o espelho, sabe lá Deus. Então eu tinha medo de olhar para o espelho quando tinha tempestade. Então são medos que assim, são pontos de vista de outras pessoas lá de trás. E assim, vários medos vão sendo passados para a gente, tá? Então tá. Bom,
Quando o Axis fala assim que o medo é um implante distrator, o que isso quer dizer? Quer dizer que o medo existe para nos distrair. O medo abafa a nossa vontade. Quantas vezes você teve vontade de fazer alguma coisa e você não fez e continua não fazendo por medo? Então, o implante distrator diz respeito a isso, que abafa as nossas vontades. E quando nós abafamos as nossas vontades, o que acontece? Nós deixamos de expandir a nossa consciência, nós deixamos de crescer, nós deixamos de nos desenvolver. E afinal de contas, o que é o medo? É um conjunto de sintomas que nós temos, né, no nosso corpo, na nossa bioquímica. Então, acelera o coração, você fica suando, você fica transpirando, você treme. E também, gente, existem vários graus de medo. Tem medinho, tem medo e tem medão. Depende, né? Se é um medão tão grande, de repente se transforma até numa crise de pânico, ok? Então, existem esses tipos de medo. Só que existe algo que se chama excitação. Então, que é muito parecido, os sintomas são idênticos praticamente aos do medo, só que ninguém ensina pra gente lá atrás o que é medo, o que é excitação. Vou dar um exemplo. Quando meu sobrinho mais velho era criança, ele queria muito, muito, muito que eu levasse ele no cinema para assistir um filme, nem lembro que filme que era. E eu fui levar. Ele estava na fila do banco e ele falou assim, da fila do banco, na fila do cinema, e aí ele estava agitado, né? E eu falei assim, o que foi? O que você tem, Breno? Ele falou assim, tô com medo. Aí eu falei assim, medo de quê? Você viu alguma coisa? O que aconteceu? Ai, tô com muito medo, tio, não sei. Né? Eu falei, mas você não queria vir assistir o filme? Eu queria, muito. Aí eu falei, você não tá com medo, né? Você tá excitado. Só que eu não falei que ele estava excitado, porque muitas vezes a pessoa pode até confundir, né? Ultimamente todo mundo confunde tudo, né, com excitação sexual. Então eu peguei e falei assim, você está agitado, é só isso. E por que você está agitado? Você está agitado porque você queria muito isso e agora você conseguiu, mas é uma coisa boa. Respira que vai melhorar, vai ser ótimo o filme. Ele, então tá, então não era medo. E se você é pai, mãe, é importante que você ensine isso, né? Que excitação é diferente de medo, tá? Embora os sintomas ali, o conjunto, né, de sintomas físicos seja praticamente idênticos, né? Então isso é uma coisa muito importante também. Você sabe que existem universidades fizeram pesquisa, eu não lembro exatamente a universidade que foi, mas ela fez uma pesquisa com paraquedistas. Então, um conjunto foi lá e ia saltar de paraquedas. Foi lá, subiu no avião, eles mediram toda a frequência cardíaca, fez um monte de exame e marcaram lá o que a pessoa estava sentindo e como que estava a bioquímica da pessoa. Ela subiu no avião, pulou de paraquedas. Um outro grupo foi solicitado a eles que eles imaginassem. Imagina que você está subindo no avião e que você vai pegar e vai pular, você pulou de paraquedas, né? Gente, o grupo, os marcadores, né, do grupo que pulou e do grupo que não pulou eram idênticos. Ou seja, você tem medo, você partindo para ação ou não partindo para ação, o seu corpo já foi afetado. Então, aí já fica a primeira dica, parta para ação, porque para o nosso cérebro não existe o real, o imaginário. Quando você pensa, você já está na situação. E é isso que nos trava, porque muitas vezes a situação ela nem é tão grande. Quantas vezes você pensou ali, gente, tô com medo disso aqui, tô com medo daquela conversa, tô com medo... E chegou lá, era uma coisa simples. E você pensou, puxa vida, né? Comigo já aconteceu várias vezes. Puxa vida, era tão simples, por que eu fiquei tão agitada? Por que eu fiquei com tanto medo? Né? Então você,
para o nosso cérebro não tem real e imaginário, né? Você partindo para ação ou não, já está ali a descarga, já está com sintomas. E existem dois tipos de medo. Existem os medos visíveis, eu tenho medo de galinha, eu tenho medo de subir no elevador, eu tenho medo de injeção, né? Tem um paciente que tem medo de injeção, eu também não gosto muito. Então, esse é o medo visível. E tem os medos invisíveis. Eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser criticada, eu tenho medo do que mais? Né? De ser rejeitada. Esses são medos invisíveis. E esses medos travam muitas vezes mais do que os outros, tá bom? Mas, gente, cada vez que você vence o medo, lembra que eu falei que você fazendo ou não fazendo, você vai ter os mesmos sintomas, você vai ter as mesmas reações, então é melhor fazer. Outra pesquisa também comprovou que as pessoas que não enfrentam seus medos, que passam a vida, né, evitando os medos, por quê, gente? Medo é porque você vai fazer alguma coisa diferente. E lá atrás, nosso cérebro entendeu que fazer qualquer coisa diferente era sinal de perigo, de que você podia morrer. Logo, nosso cérebro não gosta de fazer nada de diferente, nada. Ele gosta de fazer tudo igualzinho todo dia, aquela monotonia. Por quê? Porque para ele, se você fizer tudo idêntico todos os dias, você vai sobreviver, mas isso foi milhões de anos, né? Nós estamos aí em outro ano, outra era, então, mas o nosso cérebro primitivo ainda quer nos preservar. Então, eles fizeram uma pesquisa e viram assim que as pessoas que não partiram para ação, que ficaram evitando o desconforto do medo sempre, são pessoas, né, que elas têm uma probabilidade muito maior de ter depressão, sabe, de ter muitas doenças psicológicas. Por quê? Porque elas não têm aquele enfrentamento, tá? Então, é importante também isso. Kátia, mas eu tenho muito medo, como é que eu vou enfrentar isso, como é que eu posso fazer isso? Agora, vamos para as perguntas. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a origem, da onde vem esse medo. Lembra que eu falei, que eu contei que eu descobri que era da minha mãe isso daí, né? Então, da onde vem esse medo? E aí você pode perguntar, isso é meu? Esse medo é meu? Você vai ver que não é. 99% das vezes não é. Então, esse medo é meu? Da onde vem esse medo? Né? De onde vem esse medo? Tem outro caso também que eu tinha medo de abelha, um medo, e fiquei na pergunta e questione seu pai, sua mãe também. Eu fui descobrir que quando eu era bebê, eu estava chorando, ninguém descobriu o que era, eu trocava a fralda, continuava chorando, e quando meu pai me pegou do berço, tinha uma abelha morta embaixo de mim, e provavelmente ela me picou, tá? E olha como o inconsciente absorve o negócio. Olha como o inconsciente guarda, né? Eu nunca soube disso. Fui saber depois perguntando. Então, de onde vem esse medo? Com quem eu aprendi esse medo? E busque isso com seu pai, com a sua mãe, se você puder, que muitas vezes eles conseguem trazer uma luz aí. Segunda pergunta, isso é medo ou é excitação? Às vezes a gente está diante de uma coisa tão grandiosa, tão boa, eu quis tanto isso, né? Eu quero... E você acha que é medo, mas às vezes é uma excitação. Então pergunte, isso é medo ou é excitação? Como posso agir apesar do medo? Olha, essa pergunta é ótima. Como posso agir apesar do medo? Porque eu acabei de falar, se você agir, se você não agir, os sintomas são os mesmos, você vai sentir a mesma coisa. Se você quer evitar o desconforto, não adianta, você, né, não consegue, então é melhor agir, certo? Então, como posso agir apesar do medo, tá? Essas são as perguntas básicas. Agora as dicas para você conseguir transpor o medo. Primeiro, descubra da onde é esse medo. Faça as perguntas, pergunte para os seus pais, pense, faça a pergunta. Gente, o nosso cérebro foi desenvolvido para responder, para resolver questões. Então, ele vai
É por isso que a pergunta abre as possibilidades, ele vai encontrar a resposta. 2. Fortaleça a sua vontade. A sua vontade de fazer algo tem que ser maior do que o seu medo, tá? Vou dar outro exemplo, que hoje eu tô cheia dos exemplos. Vocês sabiam que a maioria dos pilotos de avião tem medo de altura? Vocês sabiam disso? Eu fiquei sabendo disso, que eu comecei a voar e fiquei sabendo, eu não tenho medo de altura, mas a maioria dos pilotos tem medo de altura, mas apesar do medo, eles voam. Por quê? Porque a vontade de voar, o prazer, vontade de estar lá em cima é maior que o medo de voar. Olha que interessante, gente. Então, pergunte qual é realmente o meu medo, qual é o meu medo, qual é realmente o meu sonho, o que eu realmente quero. E fortaleça isso dia a dia, tá? Uma outra dica muito boa também, que tá aí, que vai de bônus, é assim, ó. Lembra que eu falei que o cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que está acontecendo ou o que eu estou imaginando para ele, é uma coisa só. Então, imagine-se, pouco a pouco, ir vencendo esses medos. Reserve um tempinho, imagina que você conseguiu transpor aquele medo e você chegou lá e você ficou feliz. Por quê? Porque você vai adaptando o seu cérebro, né? Você vai mandando uma mensagem para ele que você já conseguiu aquilo. Para ele você já conseguiu. Consequentemente, esse medo ele tende a diminuir mais e mais. Fica a dica aí. Isso a gente usa para muitas coisas, posso até fazer um vídeo a respeito disso. Deixa aí nos comentários. Conta para mim, qual é o seu maior medo? Conta para mim, eu tinha medo de abelha e de cavalo. Vai vendo, um medo de abelha assim que era terrível. Tá? Coloca para mim nos comentários. E o quarto, né, que já virou a quarta dica aí, comece por medos pequenos, gente, sabe? Para chegar num medo enorme, num pânico, algo assim realmente paralisante, tudo começou com medos pequenos. Então, o que é? Quais são os pequenos medos que eu posso vencer dia após dia? Porque daí você vai galgando, né? Tem uma técnica que eu trabalho também, que é a terapia de reprocessamento generativo, que a gente vai dando um limpa em todos esses medos lá atrás. É impressionante como você vai entendendo de onde vem tudo, como que você funciona, como que você chegou nessa conclusão, por que você está fazendo as coisas do jeito que você está fazendo, é uma coisa incrível. Barras de Axis também é maravilhosa, vai limpando também. Então, porque vai limpando todos esses pontos de vista, essas coisas que foram passadas aí pra gente, tá? Porque o medo não existe, o medo é um implante distrator, tá? Então comece vencendo medos pequenos, comece devagar, que você vai ver que quando você for ver mesmo, você já está vencendo medos enormes. E parta para ação, pequenas ações, tá? Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Essa frase é ótima. Então coloque lá na sua agenda, né? E comece pouco a pouco a vencer seus medos. Assim como eu fui vencendo os meus medos, né? Antes eu tinha medo de gravar. Ai meu Deus, será que eu vou gravar? Será que eu, né? E a gente, né? Outra coisa também, que o caminho, gente, não espere estar pronta para fazer o negócio, para não ter medo. Vá fazendo, porque é assim que você vai vencendo os medos, tá bom? É agindo, é fazendo aos poucos que você vai vencendo o medo, tá bom? Conta para mim qual é o seu medo, se as dicas foram boas, conta para mim sua história, interajam comigo, eu vou adorar saber mais de vocês. Gostou? Dá aquele like, compartilha, porque ela é sua amiga, ela vai ficar muito feliz em vencer o medo, tá bom? Beijinho e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.